Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma manhã de aula. Espero que você esteja tranquilo, espero que você esteja aprendendo bastante e que tenha prestado muita atenção nas nossas videoaulas, ok? Então, hoje é quarta-feira, como você sabe, teremos a nossa aula de português, certo? Então, vamos dar continuidade aos estudos dos substantivos. E o que são mesmo os substantivos? Substantivos são as palavras que nomeiam os seres, não é mesmo? Então, é toda palavra que dá nome a algo. Pode ser nome de pessoa, nome de cidade ou nome de alguma coisa, como por exemplo parede, cadeira, não é mesmo? Garrafa, mesa, caderno. Ou então pode ser João, José, Maria, não é mesmo? Ou então, por exemplo, Baixio e Palmirim e o Mari, ok? Então tudo são substantivos, essas palavras que eu falei para vocês. Então, substantivos são as palavras que nomeiam os seres, ok? E para continuarmos os nossos estudos sobre os substantivos, e agora vamos trabalhar com o nosso livro. Então, você vai pegar o livro e vai abri-lo na página 50, ok? Vamos lá, pegue o livro e abra-o na página 50. Mas se você ainda não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo e abre com bastante calma na página 50. Agora que você está com o livro aberto, vai ver que já tem uma parte da atividade respondida, não é mesmo? Que é da questão 5 e 6. Mas aí, se você observar do outro lado, nós temos substantivos simples e substantivos compostos, certo? Que eu deixei para ensinar eles hoje, junto com a próxima classe de substantivos que também vamos aprender hoje. Então vamos lá. Leia o título dessa fábula: A Raposa e o Porco-Espinho. O substantivo raposa é formado por uma só palavra. Chama-se substantivo simples. Exemplo: jabuticaba, árvore e galho, certo? Então, todo nome, quando é formado apenas por uma palavra, é um substantivo simples, certo? Por exemplo, vamos ver caderno, livro, lápis, são todos substantivos simples, porque são nomeados apenas com um nome, certo? Então, sempre quando tiver um ser nomeado com uma só palavra, com um só nome, então ele é um substantivo simples, certo? Vamos continuar. O substantivo porco-espinho é formado por mais de uma palavra. Chama-se substantivo composto. Exemplo: água de colônia, couve-flor, guarda-chuva, quarta-feira, arco-íris e etc. Então, todos os seres, quando estão nomeados, certo? Com duas palavras, quando é formado por mais de uma palavra, duas palavras ou mais, certo? Pode acontecer. Então, ele é um substantivo composto. Então, sempre quando tiver um ser, qualquer coisa que foi nomeado, certo? Com duas palavras ou mais de uma palavra, então ali vai ser um substantivo composto. Então, nomeado com uma palavra, substantivo simples. Nomeado com duas palavras ou mais, substantivo composto, ok? Se você não entendeu, você liga para mim para retirar a dúvida. Agora vamos passar a página, certo? Vamos passar pela história de Américo Pisca-Pisca até chegarmos à página 56, ok? Vamos lá, passe o livro até a página 56, ok? Então, passe o livro para a página 56. Vamos agora para um novo grupo de substantivos. Hoje já estudamos o substantivo simples e o composto. Agora vamos para o substantivo coletivo. Releia esse trecho da fábula, o
reformador do mundo. Aqui neste pomar, você tem a prova disso. Então, você já sabe o que significa a palavra pomar? Então, a palavra pomar, para saber se você sabe o significado dela, ok? Você vai desenhar, certo? No seu caderno, um pomar, ok? E depois que desenhar um pomar, você volta para o vídeo. Aí você, aliás, você desenha o pomar, pinta e manda ele lá no grupo, certo? Que é pra gente ver como é o pomar de cada um, ok? Aí depois que você fizer isso, você volta para o vídeo, ok? Então, agora que você já voltou para o vídeo, já fez a tarefa do pomar, não é? Vamos ver aqui o que o cachorrinho está dizendo. O substantivo pomar, embora esteja no singular, nomeia um conjunto de árvores frutíferas. Os substantivos que indicam uma coleção ou um conjunto de seres da mesma espécie, como animais, pessoas, lugares e objetos, são chamados substantivos coletivos. Então, temos aqui o exemplo da palavra pomar, não é verdade? Está no singular, não é? Não são pomares. É um pomar. Aqui neste pomar, como a Américo Pisca-Pisca disse. Então, apesar de estar no singular, mas ela significa, certo? Um conjunto de árvores frutíferas, certo? Então, o substantivo coletivo são palavras que nomeiam os conjuntos de seres, certo? Da mesma espécie, certo? Por exemplo, pomar, essa é da espécie de árvores, não é mesmo? Então, para juntar, para não falar as árvores, por exemplo, aqui as árvores frutíferas, nós falamos pomar, porque já sabemos que é uma área dedicada a árvores que dão frutos comestíveis, certo? Então, existem vários outros substantivos coletivos, substantivos que são escritos no singular, mas que representam vários seres, ok? Que representam um conjunto de seres da mesma espécie. Agora vamos conhecer algum desses substantivos coletivos. Álbum. O que é que pode ser um álbum? Então, álbum é o coletivo, certo? Substantivo coletivo de retratos ou de selos. Alcateia, de lobo. Então, na hora que você ouvir falar alguém, uma alcateia, certo? Então, você já sabe que são vários lobos. Alfabeto, de letras. Arquipélago, conjunto de ilhas. Banda, conjunto de músicos. Bando, de aves. Biblioteca, de livros. Boiada, de bois. Caixo, de uva e de bananas. Cardume, de peixes. Classe, de alunos e de pessoas. Colmeia, de abelhas. Constelação, de estrelas. Discoteca, de discos. Elenco, de artistas. Enxame, de abelhas, de moscas. Esquadra, de navios. Esquadrilha, de aviões. Fauna, de animais de uma região. Flora, plantas de uma região. Por exemplo, se eu falo a fauna nordestina, então são os animais, certo, do Nordeste. E flora nordestina são as plantas do Nordeste. Galeria, certo, que hoje tem no telefone, mas a galeria é um substantivo coletivo de quadros, certo? Por exemplo, no museu as galerias, então ali são vários quadros. Manada de elefante ou de bois. Ou então algumas pessoas também denominam o coletivo de bois como rebanho. Matilha de cães de caça. Ninhada de pintos. Nuvem de gafanhoto. Pelotão de soldados. Penca de bananas. Pinacoteca de quadros. Pomar de árvores frutíferas. Quadrilhas de ladrões, mas aqui no Nordeste nós também temos as quadrilhas festivas, que hoje as pessoas chamam de juninas, não é mesmo? Um ramalhete de flores. Rebanho pode ser de ovelhas e de cabras. Réstia de alhos e de cebola.
time de atletas e de jogadores. Revoada de pássaros. Então, na hora que você ouvir falar, por exemplo, escuta alguma música, a revoada alegre a cantar. Então você já sabe que é uma revoada de pássaros, são vários pássaros cantando. Tribo, de indígenas ou de indivíduos. Turma, classe de alunos. Vara, de porcos. E também são substantivos coletivos, década, que são 10, não é? Bimestre, que são 2 meses. Centena, que são 100. Dezenas, que são 10. Dúzia, que são 12. Por exemplo, uma dúzia de banana, 12 bananas. Meia dúzia de bananas, 6 bananas. Uma grosa, que significa 12 dúzias, certo? Milhar e milheiro e século, ok? Então, esses são alguns dos substantivos coletivos que nós utilizamos no nosso dia a dia para nos referirmos a um conjunto de seres da mesma espécie. Na hora que eu falo, a classe do 4º ano é maravilhosa, então já estou dizendo que todos os alunos do 4º ano são maravilhosos, são estudiosos e inteligentes. E se você ficou com dúvida enquanto aos substantivos coletivos, você me liga, certo? E a gente retira a dúvida, ok? Mas lembre-se que é sempre melhor ligar do que mandar mensagem, porque às vezes vai chegando várias mensagens no meu telefone e eu corro o risco de não ver. Mas quando você liga, eu já vejo lá a ligação e já atendo naquele momento, ok? E como atividade, eu quero que vocês façam a questão 1 da página 50 e a atividade da página 57 e da página 58, certo? E quando terminarem, vocês mandam uma foto para o meu privado. E às 9 horas você receberá um segundo link para a segunda aula de hoje.